Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Usinagem Sem Segredo com o professor Neymar, tá? Na aula de hoje a gente vai fazer o plano de fabricação do grampo fixo, né? Então nós vamos ver a sequência de operações, quais ferramentas que vamos utilizar e as sequências adequadas para a gente poder terminar essa peça, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, turma, aqui é o plano de fabricação, né? Que a gente utilizou lá na fabricação do eixo escalonado para o torneamento, tá? Então, a sequência de preenchimento vai ser da mesma forma. Então, vamos obedecer a operação 1, né? Vamos descrever os elementos de operações, né? Os parâmetros de usinagem, ok? E também a gente vai colocar o tipo de máquina que você está utilizando, né? Equipamento, se você está utilizando um sistema de medição, tá? E a gente vai utilizar a fixação e o meio de controle também para poder determinar as sequências da usinagem, tá ok? Então, bem simples, bem tranquilo como foi na outra vez, tá? Então vamos seguindo. A peça é essa, nesse desenho em perspectiva isométrica, né? Então nós vamos colocar aqui umas sequências de operações que é as principais, das quais a gente vai ver com detalhe daqui para frente, tá? Então, como primeira operação, né, nós vamos conferir a peça, então é muito importante a gente conferir a peça. É um item extremamente necessário, pois só dessa forma que a gente vai ver se a peça é adequada ou não. Depois, a próxima operação é esquadrejamento, né, então deve-se esquadrejar a peça para poder prosseguir até deixar as sequências de coordenadas, né, mais tranquilas e seguras, né? Depois nós vamos fazer a operação de chanframento, onde vamos inclinar o cabeçote da máquina. Tá? Vamos fazer a furação 16 para começar a abrir o perfil do U. Okay? Depois nós vamos arrancar o excesso de material que fica dentro do perfil do U com um serramento. E por fim a gente vai fazer o fresamento com precisão para formar o perfil dessa peça. Ok? Depois vamos furar com uma broca de até 10/6, né, para fazer a abertura da rosca M12 e por fim fazer a rosca M12. Então a peça já está pronta, né, nesse detalhe. Tá? Então, vamos... Pessoal, aqui na operação 1, nós vamos conferir a peça. Né? Um detalhe muito importante são três cotas aí que a gente deve levar em consideração e observá-las. Né? Que é a cota do comprimento, né? A cota da largura e a cota da espessura. Então nessas cotas aí a gente vai ver se a peça ela está adequada ou não para a gente trabalhar. Porque se ela tiver menor, não vai dar para obedecer as cotas que elas estão aí. Caso não tenha outra forma, a gente faz uma adaptação no desenho para poder, né, continuar as sequências de operações, tá? Mas salvo o caso. Então, tem que prestar atenção nessas cotas aí. Ela tem que estar sempre medidas a mais para a gente poder trabalhar com elas. Então, prestem muita atenção. Conferência. Muito bem. Agora na operação de esquadrejar, pessoal, é uma operação aqui que é um pouco assim difícil de entender, mas eu vou tentar colocar da maneira mais simples possível, né? Mas antes de falar sobre o esquadrejamento, primeiro vamos fazer o plano de organização, né? Então, primeira coisa, né? Nós vamos escolher o ferramental, tá? Depois o meio de fixação da peça, como é que a gente vai prender na máquina, né? Depois nós vamos utilizar os parâmetros, né, para poder fazer a fabricação dela. E lembrando que o parâmetro é onde que vai ficar definido, por exemplo, lá no nosso plano de fabricação, tá? Então, dados como velocidade de corte, rotação, avanço, então é muito importante. E um detalhe, daqui para frente, todas as operações até o final, aquelas que são utilizadas com máquinas, né? Elas têm que ir todas preenchidas com esses parâmetros de corte. E uma outra coisa é os meios de controle, que no caso aqui do esquadrejamento, a gente utiliza o que? A gente utiliza o esquadro de precisão. Então, conferida a escolha de ferramental, fixação da peça, conferência dos parâmetros, né? E o instrumento de controle já adequado, aí a gente vai fazer o que? A gente vai começar a adotar os lados, né? Como eu vi aqui nesse comprimento aqui, ó, uma face para poder adotar como um parâmetro, né, inicial, ou seja, uma face de referência para poder esquadrejar. Depois nós vamos escolher um segundo lado, que seria o topo, tá? Então, aí nesse ponto, nós temos o que? Nós temos duas faces de referência, tá?
com esquadro. Aí por último nós vamos pegar a terceira face, que é toda essa parte de cima aí que vocês estão vendo entre as medidas de 46 e 66. Aí vocês têm 3 lá de referência. Fazendo esses 3 lá de referência, você já não precisa mais utilizar o esquadro, basta apoiá-la bem na morsa, né, para ela poder ficar bem assentada, que aí ela garante o esquadrejamento, tá? Salvo se a morsa não estiver muito boa, né, se ela tiver com muito desgaste, torta, então é bom a gente sempre calçar e ir acertando o calço, mas caso de morsa nova, a gente não é necessário. É necessário sim nos primeiros, ok? E a peça ela vai ficar dessa forma aí, ok? Muito bom. Na operação de chanfrar, como tem aqui na imagem, nós temos uma fresa com um cabeçote inclinado. É o que a gente vai fazer. Nós vamos inclinar o cabeçote a 45 graus e usinar esse chanfro de 5 graus. Salvo que nós temos também fresas especiais para fazer chanfro desse tipo, tá, gente? Mas quando não temos, aí a gente tem que inclinar o cabeçote ou inclinar a morsa, tá? Então, nesse caso, a gente vai aprender a operação de como inclinar o cabeçote da máquina, tá? Que não é só para essa finalidade, tem outras finalidades que a gente utiliza para esse fim, na questão da inclinação. Bom, aqui é a sequência da furação, tá, pessoal? Sempre a gente começa, né, a sequência de furação com uma broca de centro, né, é onde que ela vai ser o furo guia, tá, para as outras demais brocas, né? E nessa sequência, para a gente poder fazer a utilização do macho da broca do 16 milímetros, né, a gente vai pegar uma ordem para poder fazer um alívio, né, ou seja, vai ter pré-furo. E lembrando, a gente tem que fazer um furo por vez, e não assim, eu utilizo uma broca de 4, faço um furo, e depois mudo a coordenada, vou fazer outro furo. Então ela nunca garante estar no mesmo centro. Então o necessário é a gente fazer a sequência de todas as brocas na mesma coordenada, tá? E depois passa para outra coordenada e fazemos novamente todas as sequências, tá? Então as sequências é essa: broca de centro, uma broca de 4 milímetros, né? Uma broca de 8, 12 até chegar a de 16, ok? Como a gente vê na figura aí, destacado em vermelho aí os furos. Nesse posicionamento e nessa coordenada. Agora, pessoal, depois de ter feito o furo, nós vamos fazer o quê? A operação de serrar manual. Então a gente vai traçar a medida de 15, né? E vai serrá-la para dentro, né? Ou seja, deixar um serramento com a espessura maior que 15, aí como vocês estão vendo na borda aí do desenho. Então, olha só, nós vamos seguir essa sequência, descendo na primeira borda, depois na segunda borda e depois serra o meio. Aí a gente destaca o material sobressalente. E nós vamos para a operação 6, o fresamento, né, do perfil U. Pessoal, aqui é complicado porque a gente tem que começar a utilizar o conceito de fresamento, tá? Como a nossa máquina é uma máquina convencional, observem que eu tenho uma fresa que ela está sentindo movimento discordante, tá? Ela vai seguir movimento contrário ao movimento da peça para poder efetuar, né, uma usinagem sem vibração e sem nenhum inconveniente de trepidação durante a usinagem. Então, ele vai fazer movimentos, né, discordante, né? No outro sentido também, quando eu for manobrar a ferramenta e também na hora de fazer a saída da ferramenta, ok? Todo o perfil vai ser seguido no sentido anti-horário, tá? No caso, se a fresa for nesse sentido, se for no outro, claro que a gente vai no sentido horário. Oh, desculpa, eu falei que era anti-horário, mas é sentido horário aí, tá? Ok? Aqui, pessoal, agora nós vamos iniciar a furação de 10 e 6, que é um pré-furo, né, para a rosca M12. Então, nós vamos seguir aquela mesma sequência que nós vimos lá na broca lá de 16. Então, nós vamos usar a broca de centro, né, a broca de 4, né, de 5, 10 e 10 e 6, ok? Aí nós vamos fazer essa furação aqui para poder entrar com o macho. É a operação 8, que vamos fazer o M12 por 1,5. Muito bem. Aí vamos utilizar o macho 1, macho 2 e o macho 3. Então, o macho 1 e 2 eles são marcados pela lista 1, lista 2, e o macho de acabamento ele não tem nenhuma marquinha na sua haste, né? E utilizaremos também o desandador, né, para colocar
no macho e sempre obedecer aquela regrinha, né, de 1/4 de volta, ok? E vai quebrando o cavaco. Avança 1/4 de volta e volta quebrando o cavaco. Legal? Muito bem. Bom, pessoal, chegamos a mais um fim de um vídeo, né, sobre o plano de fabricação do grampo fixo, né? Pessoal, já vou pedindo encarecidamente para vocês se inscreverem no canal, porque é muito importante ficarem atualizados quanto aos vídeos de usinagem aqui do curso técnico daqui de São José, tá? Deixe um joinha, tá? Escrevam, né? Mande mensagem, tiver alguma dúvida pode procurar o professor, né? E agradeço imensamente a todos aí que assistiram até o final. Muito obrigado e até a próxima!